Que a paz do nosso Senhor Jesus, que a graça superabundante, graça de Deus, seja sobre nós nessa manhã. 1 Timóteo capítulo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e se recebido com gratidão, nada é recusável, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Mas rejeite as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação, pois é para esse fim que trabalhamos e nos esforçamos, porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos, especialmente dos que creem. Ordene estas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não seja negligente para o dom que você recebeu, o qual lhe foi dado mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medite estas coisas e dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nestes deveres, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Temos dito que a carta de Paulo a Timóteo é como conselhos de um pai espiritual, conselhos de Deus, para que nós possamos cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Cada capítulo temos tentado destacar um conselho de Deus para que os propósitos dele se cumpram na nossa vida, ou o chamado dele. Capítulo 4, o conselho de Deus para nós é: cuide de ti e da doutrina. Cuidar de nós mesmos e da doutrina. Muitos líderes e muitas pessoas que querem servir a Deus, elas começam cuidando de pessoas, cuidando às vezes de trabalhos dentro da igreja, mas começam a negligenciar o cuidado dela mesma. E não só pessoas que fazem isso dentro de um contexto eclesiástico. Hoje muitas pessoas trabalham muito, elas trazem os recursos para casa, elas trazem alimento para casa, mas elas não têm cuidado de si mesmo. Como esse conselho de Paulo, ou do Espírito Santo, melhor dizendo, é importante para esse momento. Cuide da sua vida e cuide da doutrina. E Paulo está dizendo isso para um pastor. Timóteo pastoreava a igreja em Éfeso, e Paulo tem que lembrá-lo: Timóteo, você precisa se cuidar, você precisa cuidar da palavra que você tem ensinado, da doutrina que você tem ouvido e da doutrina que você tem transmitido para os que estão ouvindo você todos os dias. Cuide de ti e da doutrina. Esse conselho pode salvar a nossa vida. Esse conselho pode libertar a nossa vida. Esse conselho pode transformar a qualidade da nossa vida. Cuide de ti e da doutrina. Às vezes achamos que basta a gente orar e ler a Bíblia, e às vezes fazer coisas boas, mas o cuidado conosco precisa ser intencional, precisa ser disciplinado. O
cuidar de nós mesmos. Quantos líderes, quantas pessoas de Deus, e cheias às vezes de Deus, mas estão negligenciando o cuidado consigo mesmo. Me lembro sempre da história de Sansão, lá em Juízes. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo e vencia os inimigos com uma facilidade impressionante, mas em um certo momento diz que ele matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento, porque ele estava cheio do Espírito Santo, mas a Bíblia diz que ele ia morrer de sede. Ou seja, ele estava debaixo da unção, ele estava cumprindo um propósito, mas ele não cuidou de uma necessidade básica, orgânica: beber água. E eu sempre digo isso: a unção de Deus não mata a nossa sede, nós precisamos beber água, nós precisamos cuidar da alimentação, nós precisamos cuidar da nossa alma, nós precisamos cuidar das nossas emoções, senão nós vamos dificultar ou abortar os propósitos de Deus na nossa vida. E aí, olhando para 1 Timóteo capítulo 4, qual é o conselho do Espírito Santo sobre o cuidar de nós mesmos e da doutrina? Primeiro, Paulo diz: vigie contra as falsas doutrinas, cuidado com as falsas doutrinas. É aí do versículo 1 até o versículo 5, Paulo usa uma expressão que poucas vezes nós vamos perceber na Bíblia. No versículo 1 diz: o Espírito afirma expressamente, como se o Espírito Santo estivesse dando uma revelação especial a Paulo, dizendo: o Espírito Santo está avisando, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. E não significa que não terão fé nenhuma, mas se apostatarão da fé genuína, verdadeira, porque o texto diz: seguirão espíritos enganadores e ensinos de demônios, vão seguir doutrinas falsas, doutrinas de homens, doutrinas que levam as pessoas a buscar os seus próprios interesses, desejos, vaidades, e dizendo que são doutrinas, mas são de demônios. Amado, nós vivemos esse tempo. Os últimos dias, na verdade, são os dias da vinda de Jesus até o dia da volta de Jesus. Mas a cada dia que se aproxima a volta de Jesus, nós estamos mais próximos do grande dia da vinda dele. Os falsos ensinos, os falsos profetas vão se multiplicar, e isso no nosso contexto, no meio de pessoas que se dizem do Senhor, que se reúnem com Bíblia, que se reúnem muitas vezes com profecias, mas os ensinos e as doutrinas são contaminadas. Cuide de ti, amado, vigiando contra as falsas doutrinas que apartam você da verdadeira fé. A verdadeira fé é Cristo como a rocha, como o fundamento. A igreja é edificada sobre os fundamentos, sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. É a palavra, a Bíblia, em sua essência, o nosso fundamento. E é interessante porque Paulo fala para Timóteo estar atento a isso, e fala para ele também alertar os seus discípulos. No versículo número 6, expondo estas coisas aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que você tem seguido. Nós cuidamos da gente se alimentando das palavras bíblicas que são genuínas, e não seguindo a fábulas. Versículo 7, rejeite fábulas, histórias, revelações extra-bíblicas, profecias manipuladoras que falam aquilo que as pessoas querem ouvir, e geralmente envolve dinheiro, muitos deles, e nós vamos ver isso nas cartas aí de Paulo ainda a Timóteo. Amado, cuide de ti, alimente-se da palavra verdadeira, leia a sua Bíblia e se alimente dela diretamente. Ouça palavras bíblicas, ministrações, leia bons livros, mas se alimente da palavra de Deus cada dia que o dia do Senhor se aproxima. Então, uma das responsabilidades do ministro da palavra é alimentar os seus discípulos com as palavras da boa doutrina, versículo 6, e da fé, bom alimento. Segundo, nós precisamos cuidar também de nós e da doutrina, nos exercitando na piedade. Uma expressão interessante, versículo 7 diz: rejeite as fábulas e as fábulas profanas,
de velhas caducas e exercite-se pessoalmente na piedade. Uma palavra pouco usada hoje em dia. Piedade tem a ver com devoção a Deus, dedicação a Deus. O conselho de Deus aqui, para que a gente possa cumprir o propósito de Deus, é exercitar. Ou seja, tenha uma vida espiritual em forma. Exercitar a devoção a Deus tem a ver com praticar a oração, praticar o amor, praticar o perdão, praticar o fruto do Espírito, praticar o que Deus ensina, praticar o evangelismo, praticar a cooperação com a obra missionária. É praticando que os nossos músculos espirituais são fortalecidos. E é interessante porque Paulo fala para o pastor Timóteo: exercita-te pessoalmente. Não é só receber a oração de outros ou orar por outros, mas você praticar todos os conselhos de Deus de maneira piedosa, devota, com amor. Dedique-se, porque cada prática da palavra vai exercitar a minha fé e os meus músculos espirituais, a minha piedade, me santificando, me tornando mais semelhante a Jesus. E é interessante a comparação que ele diz aí, que o exercício físico, versículo 8, ele tem algum valor, ele é importante, e ainda mais nos dias de hoje, onde a tendência da modernidade é nos levar a uma vida extremamente parada. Nós usamos controle remoto, nós andamos de carro para todos os lugares, há uma tendência, e por isso hoje há tanto incentivo ao exercício físico. Por outro lado, há um excesso, às vezes, de muitas pessoas que se transformam num culto ao corpo. Então Paulo está dizendo: cuide sim, o exercício físico tem a sua importância, mas exercita-te na piedade. Tem uma vida espiritual em forma, que quando você vai orar, você tem ânimo para orar, você tem fôlego para orar. Você está preparado para ler a Bíblia, você está preparado para evangelizar alguém. Não seja relapso com a sua vida espiritual. Conselho de Deus: cuida de ti praticando a piedade. Terceiro lugar, nós precisamos cuidar também de nós, não negligenciando os dons que nós já recebemos. Não negligencie o dom que Deus te deu. Todo filho de Deus recebe dom de Deus, dom espiritual. E Paulo tem que lembrar o pastor Timóteo, versículo 11, ensine essas coisas, ninguém despreze você por ser jovem. Timóteo, certamente aqui ele era bem novo, e ele diz: pelo contrário, seja exemplo. Não fique achando que você é muito novo para ser exemplo de um servo de Deus. Seja exemplo na idade que você está, na geração que você pertence. Mas aí Paulo vai dizendo para Timóteo, versículo 13: até a minha chegada, se dedique à leitura pública da Escritura, leia, exorte, dedique-se ao ensino. E no versículo 14, não seja negligente para com o dom que você recebeu. Algumas pessoas, por terem um dom e às vezes praticarem muito tempo, começam a achar que o dom em si mesmo vai capacitá-lo a abençoar as pessoas. E certamente a sua vida e a minha abençoa de muitas maneiras. Mas Paulo está dando uma exortação importante aos que querem cumprir o propósito de Deus. Não negligencie o seu dom, invista no seu dom, cresça no seu dom, trabalhe mais o seu dom, aperfeiçoe o seu dom. Em Romanos diz isso também: aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo, estude mais, leia mais, capacite-se mais, e não se torne negligente, porque você recebeu um dom de Deus. Nós precisamos praticar os dons e nós precisamos desenvolver os dons que Deus já nos deu, investindo nos dons e sobretudo no testemunho. Por isso ele diz: seja padrão do que você ensina, dê testemunho na fé, no amor, na pureza. Você precisa ser um testemunho do que você ensina, e você precisa investir no dom que você recebeu. Isso é cuidar da gente. Muitas pessoas acham: Deus me usa do jeito que Ele quiser. Nós precisamos nos aperfeiçoar. A Bíblia fala sobre os presbíteros que se afadigam na palavra, que estudam a palavra, que leem a palavra. E em último lugar, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Versículo 18, que essa expressão é usada: cuide de ti mesmo e da doutrina.
Nós precisamos cuidar de nós mesmos, buscando sempre progredir, buscando sempre crescimento. Versículo 15 diz assim: medite estas coisas, dedique-se a elas, para que o seu progresso seja visto por todos. Nós não temos que fazer algo para ser visto, mas nós temos que ter uma vida que cresça em Deus, de forma que as pessoas percebam que estamos amadurecendo, percebam que estamos deixando coisas infantis, percebam que nós estamos melhorando. Jamais seremos perfeitos, jamais seremos pessoas que não erram, mas nós precisamos estar em crescimento. Cuidar de nós mesmos é justamente não se acomodar, mas é progredir, é investir num crescimento contínuo. Não é fazer algo de maneira forçada para que as pessoas vejam, fazendo propaganda de nós mesmos, mas a nossa vida precisa ser coerente com o Evangelho. Quem está em Cristo, certamente estará crescendo de glória em glória, de fé em fé. Vamos estar tendo avanços na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos, na nossa comunhão. Coisas boas precisam estar sendo geradas em nossa vida e não permanecer ou esperando que as coisas aconteçam de maneira automática. Então, quando Paulo escreve dizendo cuide de você mesmo e da doutrina, amado, só você pode cuidar de você de maneira intencional, dedicada e consistente. Às vezes a gente espera que outros cuidem de nós. Por exemplo, nós temos pastores que vão nos ajudar, nós temos irmãos e amigos que vão colaborar, mas o mandamento é cuide você de você mesmo. Se você não se cuidar, há coisas que não vão acontecer na sua vida, e a tua vida espiritual, emocional e física correm riscos. Cuidar do espírito, da alma e do corpo é mandamento bíblico. Para quê? Para cumprirmos melhor o propósito de Deus, para que a gente possa ter saúde integral. E hoje nós temos o grande desafio de manter uma vida espiritual saudável, firmada nas doutrinas verdadeiras, e de manter uma vida emocional saudável, diante de um mundo que as pressões espirituais, as pressões da própria modernidade têm sido cada dia maior. Os transtornos de ansiedade, os transtornos emocionais, os conflitos psíquicos têm se multiplicado, e não é para a gente se desesperar, é para a gente se cuidar mais. Cuide de ti e da doutrina, e você será alguém que vai experimentar os propósitos de Deus. Pai amado, obrigado porque o Senhor não nos deixa sem avisos, sem conselhos, sem alimento nutritivo para que tenhamos vida em abundância. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra em 1 Timóteo 4 nos lembra que precisamos cuidar de nós mesmos e da doutrina que nós recebemos e também compartilhamos com outros. Pai, eu oro para que esta palavra gere em nós mais temor, gere em nós decisões práticas para que ela seja manifestada em nossa vida. Nos ajude, Espírito Santo, a nos cuidar, em nome de Jesus. Amém, Senhor.